A paz do Senhor Jesus. Eu tinha 7 anos de idade na época. A cirurgia era simples. Foi cirurgia de garganta, pois a mesma vivia inflamada, e eu precisei operar. Na época eu nem imaginava o que era mundo espiritual. Ouvia dizer sobre céu, inferno, Deus, diabo, mas nem fazia ideia do que era. Bem, na época fiz vários exames para poder fazer a cirurgia. Fiquei 2 dias internado. Depois da cirurgia, ainda fiquei mais 2 dias no hospital. No dia da cirurgia, eu me lembro de ter dito assim para o homem que veio me buscar para a sala de cirurgia: moço, eu posso orar antes de ir? E ele me respondeu: não tem tempo para isso agora. Ore depois. Irmão, eu nasci em berço cristão. Desde pequeno, minha mãe sempre me falou de Jesus para mim e meu irmão mais novo. Me vesti para a cirurgia, deitei na cama. Me lembro que antes de entrar na sala de operação eu estava todo sorridente, mas quando vi o tamanho da agulha da anestesia abri o berreiro. Depois que tomei a anestesia eu não vi mais nada. De repente me vi fora do meu corpo. Mesmo criança eu fiquei pasmo sem entender nada, pois me vi na cama sendo operado. Eu fiquei me perguntando, como pode eu estar ali deitado sendo operado e estar em pé vendo tudo? Na mesma hora eu fiquei me tocando todo. A mesma aparência que o meu corpo tinha, o meu corpo espiritual também tinha. A mesma cor, a mesma voz, até a mesma roupa da cirurgia. A minha alma estava vestida igual. Eu tentava tocar os médicos, mas minha mão atravessava eles. Mesmo eu estando do lado dos médicos, parecia que suas vozes estavam a uns 10 metros de distância. É muito estranho esse tipo de coisa. Só quem passou por isso pode entender o que estou falando. Eu fiquei correndo, brincando na sala de cirurgia. Chegava por vezes flutuar. Eu ria muito quando flutuava. Não flutuei até o teto, apenas alguns palmos do chão. Então parei de brincar e fiquei do lado dos médicos assistindo a cirurgia. Irmão, foi nessa hora que os demônios apareceram. No primeiro momento que os vi, eram apenas vultos negros com formas humanas. Eu me abaixei e tentei levantar o lençol da maca para me esconder, mas minhas mãos atravessavam o pano. Então atravessei o pano e fiquei escondido debaixo da maca. De repente, um dos demônios botou o rosto onde eu estava para me assustar. Eu gritei e saí de onde eu estava. Quando eu olhei, o irmão pode até não acreditar no que vou dizer, mas os demônios pareciam com Pierrot, esses de carnaval. Um parecia com aquele diabão, e o outro parecia com aquele que fica com uma marreta na mão, aquele bate-bola que é todo colorido. Bem, eu fiquei com medo, mas falei assim: eu não tenho medo de vocês, pois a minha mãe disse que isso é só máscara. Vocês são pessoas, e não monstros. O demônio menor riu e me disse: será mesmo que sou gente? Tem certeza? E começou a gargalhar. Ele então tirou a máscara. Me assustei, pois parecia o rosto de um gnomo, mas todo desfigurado. Ele riu novamente, e de novo seu rosto parecia um Pierrot de carnaval, o maior. O que se parecia com o diabão não parava de me olhar. Ele não falava nada. Quando eu estendi a mão para tocar nele, falar com ele, ele rosnou, e vi dentes enormes. Nisso me apavorei, comecei a chorar, e eles então começaram a dar voltas em torno de mim. Eles me xingavam, puxavam meus cabelos, braços, me beliscavam. Foi um horror sem fim. Num ato de desespero me joguei em um canto da parede. Eles vieram com um ódio mortal para cima de mim. Eu deitado no chão tentava chutar eles, mas o maior pegou as minhas pernas e começou a me puxar por toda a sala de cirurgia. Eu gritava por minha mãe, pedi ajuda aos médicos, mas era inútil. Ninguém podia me ouvir. Foi no meio desse horror todo que os demônios mostraram como eles realmente eram. Se mostraram como eu conto no meu relato, monstros horríveis. Nisso, o demônio maior me pegou e me pôs debaixo do braço como se estivesse me levando para algum lugar. O demônio menor ficava dando piruetas no ar, gargalhando e dando voltas em torno do demônio maior. Quando os demônios iam atravessar a parede comigo, o anjo apareceu. Uma luz linda apareceu na sala de cirurgia. Quando olhei, era um anjo de Deus. Ele fez um movimento com as mãos, e soltou uma rajada de fogo azulado que acertou em cheio os demônios. Os demônios me soltaram. Eu fiquei no meio, entre o anjo e os demônios. Eles tentavam me tocar, mas não podiam, pois ficou tipo uma cerca de fogo azulado em minha volta, e eles não podiam fazer nada comigo. Toda vez que eles tentavam me tocar, parecia que eles tomavam uma espécie de choque. Não sei explicar o que de fato eles sentiam quando tocavam no fogo que me cercava. Bem, teve uma hora que eles viram que não tinha como me tocar. Então eles deram um grito horrível e sumiram atravessando a parede. Irmão, eu chorava tanto, mas tanto que chegava a soluçar. O anjo me chamou para perto dele,
Fiquei meio temeroso, pois nunca tinha visto um anjo em minha vida. Ele me chamou novamente. Eu aos prantos fui até ele falando: "Obrigado, moça, por ter me ajudado, por ter me livrado daqueles bichos feios." Quando me aproximei do anjo, eu me ajoelhei chorando para agradecer. Na mesma hora o anjo me levantou e me disse: "Não faça isso, Felipe. Só se deve ajoelhar diante do Pai." Irmão, a única coisa que o anjo me disse foi para eu ser mais obediente aos meus pais, pois mesmo criança eu já era bem mal criado, e isso estava desagradando a Deus. Enquanto o anjo dizia isso, ele fez um movimento com o corpo e as mãos, e falou em línguas estranhas. Na hora eu achei engraçado e comecei a rir com a mão na boca, e o anjo sério me falou: "Por que você está rindo? É muito sério isto que estou lhe falando." Na mesma hora fiquei quieto e abaixei minha cabeça em sinal de respeito. Depois disso, o anjo me deu um abraço lindo, com muito carinho me pegou pelo braço e me pôs sentado na maca. Ele se virou de costas e andou até a parede. Quando ele ia atravessar a parede, ele se virou e acenou para mim como quem diz: "Até breve." Nisso ele sumiu e eu voltei ao meu corpo. Me lembro que quando voltei ao meu corpo, eu respirei bem fundo e tentei levantar no meio da cirurgia. Os médicos falaram: "Ele está acordando, segura ele." Me anestesiaram novamente e apaguei de novo. Quando acordei, a cirurgia havia terminado. Eu estava todo amarrado na maca. Depois eu soube que fizeram isso para eu não cair. Creio eu que na cirurgia eu me mexia muito, devido ao que passei no mundo espiritual. Enfim, irmão, esse é meu testemunho com todos os detalhes, sem pôr nem tirar. Todavia crê quem quiser. Eu sempre digo assim: o anjo não conversou comigo, e de fato ele não ficou conversando. Apenas me exortou para eu ser um filho mais obediente. Irmão, sei que parece loucura o que conto, porém não é. De fato passei por essa experiência. Deus me mostrou tal realidade não por eu ser melhor do que os outros, me mostrou tal realidade para eu saber que existe uma vida depois dessa vida terrena. Vou contar outras experiências que tive com o mundo espiritual. Uma vez assistindo televisão na casa de um amigo, uma chama enorme apareceu atrás da estante. Foi quando eu gritei: "Mãe, tia, a televisão está queimando." Um demônio muito alto saltou daquela enorme chama. Eu e meu amigo gritávamos de tanto horror. Minha mãe e a mãe do meu amigo vieram nos socorrer. Eu e meu amigo nos escondemos dentro do armário da cozinha. Minha mãe e sua amiga começaram a clamar por Jesus sem parar, e o demônio dizia às gargalhadas: "Eu quero as crianças." Estava sendo realizado um culto na casa ao lado, e minha mãe gritou: "Felipe, corre na casa ao lado, e chame a irmã Elma." Eu fui o mais rápido que pude. Quando a irmã chegou na porta da sala, o demônio falou: "O que você faz aqui, sua crente? Eu odeio você e esse homem de branco que está do seu lado." A irmã disse: "Satanás, eu não tenho nada com você. Eu lhe repreendo em nome de Jesus." Na mesma hora, o demônio se encolheu todo e sumiu numa explosão. Ficou uma fumaça negra dentro da sala. Nunca esqueci esse ocorrido, e jamais vou esquecer. Esse demônio era alto, tinha olhos vermelhos e vestia uma roupa toda preta. Ele tinha uma espada na mão. Ele cortou a letra Z no ar. Ficou um Z de fogo bem na nossa frente. Ele gargalhava enquanto fazia isso. Outra vez, ainda criança também, fui a um culto na casa de uma amiga da minha tia com minha mãe. Na varanda da frente era o culto. Na varanda de trás ficavam duas moças ensinando a Bíblia às crianças. De repente o dirigente perguntou para um irmão: "O irmão vem de qual igreja? Qual o nome do irmão?" E o homem disse assim: Já vou dizer quem sou, irmão." Pois bem, o culto começou, e no final do culto o irmão fez as mesmas perguntas, e o homem falou: "Você quer saber mesmo quem eu sou? Pois bem, eu sou o próprio Satanás." O irmão falou assim: "Que isso, irmão? Sangue de Jesus tem poder." O diabo deu uma gargalhada horrível. Ele veio até onde estavam as crianças. Ele era horrível. Tinha olhos vermelhos, dentes compridos, chifres. Parecia um homem, mas seu rosto era horrível. As moças ficaram na frente das crianças como uma barreira e clamavam por Jesus. Os irmãos vieram e encurralaram Satanás em um canto. Ele se encolheu todo, deu um grito e sumiu em uma explosão. Eu e as demais crianças não parávamos de chorar de tanto medo. Foi horrível essa experiência também. Aos meus 18 anos de idade, eu estava sozinho em casa. Ainda não era cristão. Todos tinham ido para a igreja. Eles trancaram tudo, portas e janelas. Pois bem, eu fiquei no meu quarto vendo filme pornô gay e me masturbando. Quando acabei de fazer isso, senti uma coisa ruim dentro do quarto. Saí dali e fui para o quarto da minha avó. Fechei a porta e liguei a TV. De repente a porta abriu sozinha. Eu me arrepiei todo. Não tinha como ela abrir sozinha, pois a casa estava toda trancada.
janelas e portas, ambas trancadas. Quando digo trancadas, me refiro à porta da sala e à porta da cozinha. As portas dos quartos estavam apenas encostadas. Resolvi levantar e abrir a porta do quarto por completo. Quando eu fiz isso e olhei para o corredor, vi um demônio horroroso indo para o meu quarto. Ele era um pouco alto, era esqueletizado e todo peludo. Tinha cabelos compridos que iam até a cintura. Tinha o nariz comprido, chifres pequenos. Seus dentes eram compridos. Tinha espora em seus pés e unhas enormes. Creio eu que era o demônio do homossexualismo. Fui até o meu quarto tremendo de medo. Quando cheguei lá não havia ninguém. Pude então constatar que o homossexualismo de fato não agrada a Deus, e sim Satanás. Uma vez também escovando os dentes no tanque de lavar roupa, senti alguém olhando para mim. Quando olhei para a laje da minha casa, vi um homem meio humano meio bicho. Ele era treva pura. Quando tentei fixar meus olhos no corpo dele, ele saiu andando como uma onça. Ele tinha um rabo também. Quando eu tive a minha primeira relação homossexual, o demônio foi até o meu quarto me colocar medo. Eu transei com o rapaz e fui para casa. Tomei banho, lanchei, escovei meus dentes e fui dormir. Deitei na cama normalmente. Quando vou dormir, tenho a mania de me cobrir todo. De repente despertei com o meu corpo todo paralisado. Me arrepiava dos pés à cabeça. Tentei gritar por minha avó, mas parecia que minha língua estava colada no céu da boca. Senti que era um demônio. Fechei meus olhos e comecei a chorar. Não saía nenhum som, apenas lágrimas. Foi quando senti um rosto se aproximar do meu. Os arrepios ficaram mais fortes. O demônio começou a rosnar no meu rosto. Foi horrível essa noite. Jamais vou esquecer. Isso durou alguns segundos, mas para mim foram horas. Uma vez também, estava sonhando que estava transando com um homem. Quando abri meus olhos, vi um homem muito bonito sair da minha cama. Ele foi até a parede de costas para mim. Quando ele ia atravessar a parede, ele olhou para mim e deu uma gargalhada horrível. Na mesma hora levantei com um medo terrível. Teve uma vez também que eu estava lanchando. Era de noite. Só estava eu e a minha avó em casa. Quando olhei para a sala, vi uma mulher atravessando a parede da sala e indo para o quarto da minha avó. Ela era alta. Tinha os cabelos longos até a cintura de cor castanho. Usava um vestido branco todo brilhoso. Tinha uma coroa na cabeça e um véu também de cor transparente. Ela estava dançando a dança do ventre. Fui correndo falar com a minha avó. Ela estava dormindo. Fui contar a todos no outro dia. Meses atrás, fui levantar para ir no banheiro. Quando abri meus olhos vi um demônio ao lado da minha cama. Ele era pequeno como uma criança de 2 anos. Era todo peludo. Tinha olhos vermelhos e ficava pulando igual a um macaco. Ele ficava sorrindo para mim. Quando eu estava na primeira série, eu ganhei um álbum de figurinhas. O personagem desse álbum era um homem verde narigudo e orelhudo. Ele usava uma roupa de detetive preta. No outro dia comecei a ficar com febre. Ela não passava de jeito nenhum. Tomei vários remédios e nada. Minha mãe então me levou na casa de uma irmã. Chegando lá, a irmã começou a orar por mim. Eu estava no colo da minha mãe com uma febre altíssima. Foi quando eu abri meus olhos com muito custo e pude ver nitidamente uma espiral de fumaça bem na minha frente. E no meio dele estava um demônio. Era o mesmo personagem do álbum que eu tinha ganho na escola. Quando o demônio sumiu, a febre passou. Eu pulei do colo da minha mãe e disse: "Eu estou bem, mãe. Não sinto mais nada." Contei à irmã sobre o que vi durante a oração e sobre o álbum. Ela falou para jogar fora. Foi a primeira coisa que fiz quando cheguei em casa. Teve uma vez também, ainda criança, minha mãe estava cantando corinhos para mim na varanda do sobrado. De repente, uma cauda de escorpião caiu sobre nós. Ela veio da laje, e na mesma hora o demônio deu uma gargalhada horrível. Eu saí correndo para o quarto e minha mãe ficou clamando pelo sangue de Jesus. O mundo espiritual é real. Segurem firme nas mãos de Jesus, pois só Ele é quem pode nos livrar do inferno de tormentos. Abraço. Que Deus abençoe a todos. Paz de Jesus. Jesus está voltando. Deus é amor, mas é justiça e fogo consumidor também.